Bom dia, boa tarde, boa noite, refrigerantes de plantão. Estamos aqui para mais uma aula do NEP e dessa vez vamos falar sobre as boas práticas na refrigeração e na climatização, né? Então vamos para a aula. Para falar de boas práticas, primeiro vamos falar o conceito, né? As boas práticas elas estão relacionadas ao conjunto de ações que visam uma série de benefícios ambientais e econômicos, que incluem ações preventivas, preditivas. As ações preditivas elas são as que identificam as reais condições de funcionamento de máquinas e instrumentos. Elas servem para coletar os dados que futuramente poderão contribuir para uma revisão do cronograma de prevenção, né? Ou seja, ela estipula um prazo de validade para o equipamento. Já a manutenção preventiva é um programa de ação que envolve limpezas e procedimentos realizados periodicamente nos aparelhos de ar-condicionado. Dessa forma, pode prevenir futuros problemas com a máquina, como vazamentos, quebra de peças e panos em geral. Temos a detecção de vazamento, como eu falei, o manuseio correto de alguns equipamentos e o registro de dados para finalidades técnicas. Dessa vez nós iremos enfatizar a manutenção preventiva. Dentre as práticas de manutenção, nós podemos destacar a limpeza e troca dos filtros, a verificação das condições do local está instalado, né, o local do aparelho está instalado. Às vezes o aparelho é instalado em um lugar onde tem mato por volta, condensador, né, a parte do condensador, ou areia, isso pode acabar prejudicando a eficiência do aparelho. E também temos a limpeza do evaporador, a verificação da vazão de ar, do ar, né, para ver se está boa a vazão do ar-condicionado, a análise do sistema de drenagem de água, a verificação da carga de fluido refrigerante, para ver se ele não está com pouco fluido ou com um excesso de fluido. Temos a verificação das conexões elétricas interna e externa, né? A verificação do termostato, a análise das condições dos mancais da ventoinha e o teste de controle, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as boas práticas de uso dos sistemas de refrigeração e climatização. Essas práticas dizem respeito ao uso, né, de alguns aparelhos que estão presentes no nosso dia a dia e que podem, né, acarretar uma série de benefícios, tanto na eficiência e como na economia do aparelho que você está utilizando. Agora vamos falar um pouco sobre a geladeira próxima à parede, né? A distância ideal que a geladeira deve estar da parede é de no mínimo 10 centímetros. Mas por que a geladeira deve estar no mínimo 10 centímetros da parede? Porque na parte de trás da geladeira é onde se localiza o condensador. Aqui, ó, condensador. Como vocês podem ver na imagem. E ele é responsável por retirar o calor do fluido refrigerante que veio do compressor, né? E se essa distância não for respeitada, a troca de calor com o ambiente ele perde sua eficiência. Mantendo uma certa distância, você também evita de sujar a unidade condensadora, pois ela ficando suja também pode afetar a eficiência do seu equipamento. Esse tópico da limpeza que levantei anteriormente, ele é de vital importância tanto para os aparelhos da refrigeração quanto os da climatização. Quando estão sujos, esses aparelhos sofrem uma grande perda de eficiência, ou seja, sempre limpe seus aparelhos para que eles possam trabalhar, né, em um modo mais adequado. E agora nós vamos falar das práticas ambientalmente favoráveis, né? Primeiramente, temos o recolhimento do fluido refrigerante, né? Em caso de manutenção, o técnico deverá recolher o fluido para a recolhedora e, em casos mais extremos, ele recolhe para a botija, porque é um risco para a camada de ozônio que esse gás escape, caso ele seja um CFC ou um HCFC. Agora, dando continuidade, vem a substituição de gás, que é justamente o processo que é recomendado para ser feito em modelos mais antigos de refrigeradores e climatizadores, que possuem fluidos do tipo HCF6 e HF6. O Acordo de Montreal foi justamente um pacto feito entre as nações que visa a eliminação gradativa desses tipos de fluidos que contribuem para o efeito estufa e a degradação da camada de ozônio. As boas práticas na instalação dos equipamentos são justamente as práticas que devem ser tomadas depois da instalação do equipamento de refrigeração
ou climatização e antes do uso. São estes testes de vácuo, para saber se tem umidade residual dentro do sistema, isolamento térmico nas tubulações, para evitar diminuir a troca de calor entre o fluido e o meio externo ao qual ele está colocado, e testes de pressão na linha de cobre. Agora, este tópico refere-se à segurança durante a instalação, e são alguns cuidados que são extremamente importantes, necessários durante a instalação de um ar-condicionado. E esses cuidados são: o cilindro nunca deve ser armazenado em locais com temperaturas excessivas ou sob o calor do sol. Relógios, brincos, piercings, colares e pulseiras ou outros utensílios que você tenha devem ser retirados antes do início da atividade, né? Um técnico deve retirar antes de iniciar as atividades. O uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, devem ser obrigatórios para a proteção e segurança dos técnicos, né? Na hora de executar suas funções. Nunca misture fluido refrigerante diferente no mesmo cilindro, né? Não pode dois tipos de fluidos refrigerantes diferentes no mesmo cilindro. Observe a rotulação, a cor indicativa do tipo de refrigerante para não ocorrer esse erro, não pode, tá? Evite bater, arremessar e dar quedas nos cilindros. Eles devem ser fixados com segurança para evitar tombamentos, porque é perigoso dar queda no cilindro, né? Na soldagem das tubulações, evite o contato da chama do maçarico com o cilindro, tá? Não use cilindros sujos, com graxas, óleos, ácidos e molhados com qualquer tipo de líquido, tá? Os cilindros usados no recolhimento de gás de sistemas de refrigeração em operação possuem uma indicação específica que não deve ser confundida com a rotulagem de cilindros para fluidos refrigerantes novos, tá, pessoal? Dando continuidade e encaminhando para o final, vemos o tópico do fim da vida útil de um sistema de refrigeração ou climatização, que é justamente quando o aparelho não pode ser mais recuperado e, por causa disso, o descarte não pode ser feito de qualquer maneira. A seguir, nós vemos os tópicos referentes à maneira correta de como fazer, de como lidar com essa situação. Temos o recolhimento, o fluido frigorífico deve ser totalmente recolhido, o recolhimento do óleo, a desmontagem do sistema de refrigeração e equipamentos, a entrega dos componentes e elementos citados devem ser para as estações de coleta apropriadas, porque, como eu disse, esses equipamentos, esses componentes e até mesmo o próprio fluido não podem ser descartados de maneira como qualquer lixo. Por fim, essas são as referências que usamos para nos basear e fazer esse vídeo para vocês, né? Essa explicação. Vai no Instagram do NEP, segue a gente, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e muito obrigado, pessoal, por acompanhar essa videoaula.